A maioria das pessoas que dizem quero mudar, na verdade, só querem aliviar a culpa de não mudar. Parece duro? É porque é. A verdade é que o desejo de mudança virou moda. E como toda moda, ficou superficial. A mudança virou estética. De Instagram, rotina de livro de autoajuda. E não mais a revolução interna que arranca a sua pele e coloca outra no lugar. O problema é que você pode até conseguir fingir para todo mundo. Mas a vida não aceita esse tipo de mentira. Ela cobra, e cobra com juros. Chega uma hora em que ou você vira quem precisa ser, ou tudo ao seu redor começa a desmoronar, silenciosamente, de dentro para fora. E é aí que vem a dor que ninguém posta. A dor de perceber que você se sabotou por tempo demais. Esse vídeo não é para quem quer se sentir melhor, é para quem quer ser melhor. E para isso, vai precisar de coragem, estratégia, frieza e um tipo de força que você não aprende em palestra motivacional. Aqui, a gente vai desmontar as mentiras que você conta para si, abrir sua mente com filosofia aplicada e te mostrar o que precisa ser cortado antes que a vida corte por você. Se você tem a sensação de que está atrasado, desconectado ou preso em ciclos que não levam a lugar nenhum, esse vídeo é seu. Mas já aviso, ele não vai te dar conforto, ele vai te dar ferramentas. E se você tiver coragem de usar o que vai ouvir aqui, vai sair com um nível de domínio de si que pouca gente tem. Só não deixe para depois, porque o depois sempre chega tarde demais. Tem gente que diz, eu só preciso de um tempo para mudar. Mas esse tempo nunca chega. É só um disfarce elegante para covardia. O auto-engano age como um cobertor quentinho que a mente fraca usa para não encarar o frio da realidade. Enquanto isso, o tempo passa. E o que era zona de conforto vira zona de estagnação. O problema não é errar. O problema é criar uma narrativa bonita para justificar o erro. Quem diz, eu estou em processo sem mudar nada, está fazendo cosplay de transformação. E isso tem um custo alto. Perde-se o respeito interno, o senso de comando, o domínio de si. Maquiavel já sabia, quem não governa a própria mentira, vira servo da mentira dos outros. A verdade, nua e crua, é que mudar dói, mas mentir para si dói mais. Só que a dor vem parcelada, silenciosa e sorridente. O cara que vive dizendo, agora vai, está mais interessado na ilusão da mudança do que na mudança em si. E isso revela uma ausência grave de poder pessoal e autocontrole. A mente fraca adora prometer revoluções que nunca começam. Um exemplo clássico. Gente que vive comprando livros de autoconhecimento só para tirar foto e postar no Stories. Lê meia página, fecha o livro e volta para o mesmo ciclo destrutivo de antes. Isso não é transformação, é performance emocional. E o mundo tá cheio de gente performando mudança enquanto assina sua própria sentença de estagnação. Domínio de si é como uma espada afiada, exige treino, corte e disciplina. Mas muitos preferem brincar com espadas de plástico, mais seguras, mais leves, mais falsas. Quer um passo prático? Comece por listar as mentiras que você tem contado a si mesmo. Pegue um caderno e escreva. O que estou adiando por medo? Disfarçado de lógica? Esse exercício simples pode abrir uma fenda na muralha do auto-engano. Porque quando você escreve suas desculpas no papel, elas perdem o glamour. Frases como, não é o momento certo, ou eu ainda estou me preparando, se mostram pelo que são, mecanismos de defesa do ego. O mesmo ego que finge coragem, mas nunca teve peito para fazer o que precisa ser feito. Maquiavel não pregava motivação barata, ele falava de poder. E para conquistar poder de verdade, o primeiro inimigo a ser vencido mora dentro. O sujeito maquiavélico não tem tempo para ficar se enganando. Ele prefere encarar o abismo e atravessá-lo com presença, força e estratégia.
Ele sabe que a verdadeira mudança começa quando a mentira interna morre sufocada pela lucidez. E é exatamente aqui que mora o primeiro ponto de virada. Porque quem começa a matar a própria ilusão já está a um passo de enxergar algo mais sombrio e mais honesto, o reflexo da estagnação. E é isso que a gente vai tocar agora. Tem gente que repete os mesmos erros por anos e ainda chama isso de processo. Só que processo sem progresso é prisão. A pessoa até muda o discurso, mas o comportamento permanece enraizado na mesma areia movediça. E o mais perigoso, começa a acreditar que está avançando só porque está cansada. Maquiavel diria: o cansaço do inútil não é virtude, é rendição. O homem que almeja poder pessoal não se dá o luxo de repetir desculpas. Ele detecta padrões, corta o ciclo e age, porque ele entende que cada repetição sem resultado é um voto na própria derrota. A mente forte não espera por motivação, ela se move por estratégia. E quando a coragem entra em cena, a transformação vira obrigação, não opção. Pega o exemplo daquele sujeito que todo mês volta para a academia. Ele começa com empolgação, tira foto no espelho, compra suplemento e depois some. É o ciclo da ilusão performática. A disciplina verdadeira não precisa de aplausos. Ela é silenciosa, diária e incômoda. A presença de verdade se prova na constância, não no impulso. A estagnação, disfarçada de autocuidado, virou tendência. É a galera do hoje não tô bem, preciso me respeitar. Claro, o autocuidado é essencial, mas quando vira desculpa crônica, se torna sabotagem. Quem domina a si mesmo sabe a diferença entre descanso estratégico e fuga. Ele calcula o momento certo de recuar, mas nunca estaciona. E tem outro ponto sutil. A pessoa estagnada costuma se cercar de gente que valida essa paralisia. Frases como "pelo menos você tentou" ou "cada um tem seu tempo" soam confortáveis, mas são veneno disfarçado. O maquiavélico entende que elogio demais pode ser armadilha. Ele prefere a crítica honesta do que a empatia tóxica. Quer um passo prático? Pare agora e reveja as suas últimas 3 decisões importantes. Pergunte: isso me aproximou ou me afastou da pessoa que quero ser? Se a resposta for não sei ou depende, é um alerta. A estagnação começa na dúvida e floresce na negação. É preciso ter coragem para olhar no espelho e admitir: tô parado e ninguém vai me tirar daqui além de mim. O grande truque da mente fraca é fantasiar passividade com profundidade. Mas não adianta parecer reflexivo se no fundo você está só adiando a ação. A filosofia de Maquiavel não é sobre contemplação eterna, é sobre decisão. É sobre agir no tempo certo, cortar o que atrasa e construir presença com firmeza. É sobre performance interna, não só estética. Se você já percebeu algum desses padrões em você, comenta aqui embaixo: chega de me enganar. Eu quero saber quem está pronto para sair do ciclo. E aproveita. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo passo vai exigir coragem, sacrifício e sangue frio. Coragem e sacrifício, o preço do poder. Toda transformação profunda cobra um preço, e não é barato. O sujeito que deseja poder pessoal precisa entender que vai sangrar, sim. E não é no sentido figurado. Vai perder amigos, conforto, vaidade e talvez até parte da própria identidade. Porque para subir, às vezes é preciso quebrar a escada que você mesmo construiu. Isso se chama coragem estratégica. O mundo romantizou a ideia de mudar de vida, como se fosse um retiro espiritual com trilha sonora motivacional. Mas mudar, de verdade, é quase um assassinato simbólico. Você vai ter que matar o você, eu de ontem, o fraco, o manipulável, o previsível. Vai ter que enterrar a versão que quer agradar todo mundo. E isso dói mais que um tapa na cara da mãe. O homem maquiavélico entende que o poder só vem quando você sacrifica tudo que te
Mantém controlável. Isso inclui hábitos, desculpas, medos e, principalmente, aquela mania de querer ser compreendido. Ele não pede permissão para mudar. Ele muda porque sabe que precisa. E se isso incomoda os outros? Ótimo. Sinal de que a metamorfose está funcionando. Quer um exemplo real? Olha os grandes nomes da história. Churchill foi ridicularizado antes de se tornar líder. Mandela foi preso antes de se tornar símbolo. Até Maquiavel foi exilado antes de ser lido. Todos pagaram com dor, isolamento e tempo. Mas todos sabiam que a transformação exige esse tipo de imposto existencial. É o preço do comando interno. Sacrifício também é saber calar, é abrir mão da última palavra, é engolir o orgulho e pensar em termos de longo prazo. Enquanto o fraco se ofende fácil, o forte pensa: como eu posso usar isso a meu favor? Essa é a força que não grita, mas domina. E se você quer performar-se de verdade, vai precisar sacrificar o imediatismo em nome do poder sustentável. Outro ponto importante: a coragem de mudar não nasce do nada. Ela é treinável. Começa no micro. Dizer não quando quer dizer sim só para agradar. Cortar o celular 1 hora antes de dormir. Parar de justificar o injustificável. Pequenas decisões constroem grandes impérios. Cada escolha de hoje molda o seu território de amanhã. E você está plantando o quê? Sacrificar-se também significa frustrar expectativas, inclusive as suas. Porque tem hora que você vai achar que já devia estar mais longe. Vai duvidar, vacilar, quase desistir. Mas quem domina a si mesmo aprende a continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque ele entende, a dor é o processo. E o processo é o que forja a força. E se até aqui você achava que coragem era gritar, protestar, bater no peito, talvez agora esteja entendendo que coragem de verdade é o silêncio estratégico. É a ação fria. É o corte limpo. Porque depois da dor vem o fogo. E é nesse fogo que a verdadeira ascensão começa. A dor, como aliada da ascensão. Todo mundo quer subir, mas quase ninguém quer sentir dor. Só que a verdade nua e crua é que não existe ascensão sem sofrimento. Quem foge do desconforto, foge do crescimento. E o preço por evitar a dor é mais caro do que enfrentá-la. É viver uma vida morna, decorada com arrependimentos silenciosos. A dor, quando bem usada, é ferramenta, não sentença. O sujeito maquiavélico não corre da dor. Ele a investiga, examina, transforma em combustível. Ele entende que cada sofrimento carrega um código oculto de poder pessoal. A diferença entre o forte e o fraco está aqui. O fraco evita, o forte transfigura. É como lapidar um diamante. Só a pressão intensa transforma algo bruto em algo raro. E isso se aplica à alma. Pensa num corpo que quer crescer sem treinar pesado. Não existe. No desenvolvimento mental é a mesma coisa. Quer fortalecer sua mente? Sente dor e permanece em pé. Quer autocontrole? Segura o impulso sem reclamar. Quer domínio de si? Enfrenta o caos sem dramatizar. É no desconforto que nasce a resiliência, não nos discursos bonitos, um bom exercício prático. Quando algo doer, seja um término, uma crítica ou uma decepção, anote o que isso te ensinou. Não se trata de pensamento positivo barato, mas de reengenharia emocional. Você muda quando extrai inteligência do impacto. Maquiavel chamaria isso de frieza estratégica, transformar feridas em vantagem futura. A maioria quer anestesia. Vai buscar distração, comida, redes sociais, qualquer coisa que tape o buraco. Mas o maquiavélico se coloca no olho do furacão. Ele respira fundo e pensa: o que isso está me obrigando a desenvolver? E aí nasce algo raro. A presença. A força silenciosa de quem não precisa chorar alto para provar que está sentindo. A dor também revela o que você idolatra. Se você sofre demais por algo, talvez aquilo tenha ocupado um trono que não deveria. Perceba,
Quanto mais dependente emocionalmente de algo você é, mais ele tem poder sobre você. E isso não é força, é fraqueza disfarçada de paixão. O autoconhecimento começa quando você entende onde está a sua real prisão. A mente forte não busca dor por masoquismo, mas por lapidação. Ela entende que cada golpe pode se tornar uma alavanca. O sofrimento só é inútil quando você o ignora. Quando você o observa, ele vira manual de instruções. O maquiavélico, que deseja presença real, usa cada cicatriz como sinal de território, conquistado internamente. E é aí, nesse fogo lento, que nasce a verdadeira transformação. Porque quando você começa a ver dor como professora, você muda de nível. Só que tem gente que, ao invés de crescer com isso, prefere fingir evolução. E essa encenação, meu amigo, vai te custar mais caro do que qualquer ferida real. A ilusão da autoimagem 2.0. A nova moda é parecer evoluído. Acordar às 5, tomar banho gelado, postar frase de efeito e mostrar que está focado. Mas por dentro, continua o mesmo caos. Essa autoimagem 2.0 é só uma maquiagem de disciplina. O maquiavélico verdadeiro ri disso porque ele sabe quem realmente está mudando não tem tempo de ficar provando. O problema não é a rotina, é o teatro. O sujeito finge transformação, mas vive monitorando a própria performance emocional como se fosse um influenciador de si mesmo. Faz da mudança um espetáculo, mas não um processo real. E Maquiavel já diria: virtude sem utilidade estratégica é vaidade, ou seja, espada de brinquedo em campo de guerra. Você quer saber quem está evoluindo mesmo? É quem some, quem para de explicar demais, quem desaparece do barulho para construir no silêncio. Esses não postam frase de superação, eles viram a própria frase. Enquanto os performáticos criam conteúdo, o verdadeiro homem em transformação cria presença. E isso não precisa ser anunciado. Quer um exemplo prático? O cara que entra na dieta e posta todo dia o que comeu. Isso é ego querendo tapinha nas costas. O cara que realmente quer mudar, fecha a boca e o Instagram. Ele foca no resultado, não na reação dos outros. E esse tipo de atitude é o que separa o estrategista do vaidoso. Autocontrole silencioso vale mais do que 1000 likes. A autoimagem moderna virou um disfarce coletivo. Todo mundo tentando parecer alguém que ainda não é. Só que essa pressão cansa, gera ansiedade, porque manter uma farsa exige mais energia do que encarar a verdade. E o sujeito maquiavélico prefere gastar essa energia cortando fraquezas do que alimentando ilusões. Esse é o ponto. Ou você se constrói de verdade, ou você se transforma num personagem de si mesmo. E personagens vivem para agradar o público, não para conquistar território. Você quer performance? Ótimo, mas que ela seja resultado da força real, da disciplina suada, da mente forte. Do contrário, você está apenas decorando a própria cela. Uma boa prática é essa. Experimente sumir. Fique 30 dias sem anunciar o que está fazendo. Trabalhe em silêncio, leia, execute, se desenvolva. Depois disso, se alguém notar, ótimo. Se ninguém notar, melhor ainda, porque o verdadeiro domínio de si não depende de reconhecimento. Ele depende de profundidade, de autoconsciência, de filosofia vivida, não encenada. E quando você percebe isso, começa a entender que o maior inimigo da sua evolução não é o mundo, é o seu próprio ego. Aquele que quer a coroa antes de merecer o trono. E é por isso que, no próximo passo, a gente vai falar sobre o inimigo mais perigoso de todos, o próprio eu. O ego como inimigo do comando interno. O ego é carismático. Ele quer aplausos, quer controle, quer se sentir rei, mas não quer trabalhar por um reino. Ele gosta do palco, mas detesta bastidores. E é aí que mora o perigo. O ego quer o trono, sem carregar o peso da coroa. Maquiavel
não confiaria num líder assim, porque quem quer mandar sem antes obedecer a si mesmo é um tirano da própria mente. O verdadeiro poder pessoal exige humildade estratégica. É o tipo de humildade que não se ajoelha para ninguém, mas que se curva diante da própria verdade. Admitir que você ainda não é quem pensa ser é o primeiro passo para dominar de fato quem você pode se tornar. Mas o ego odeia isso. Ele prefere viver de aparência do que sangrar por transformação. Um bom sinal de que o ego está no comando? Você se ofende fácil. Você precisa vencer discussões. Você quer mostrar que sabe. Isso é o ego, tentando proteger a imagem que criou. Só que o maquiavélico entende. Controlar a própria reação é mais poderoso do que controlar a narrativa. Porque o verdadeiro domínio de si nasce do silêncio diante da provocação. Ego é apego. Apego à razão, ao status, à validação. Ele quer ser visto como forte, mesmo quando está desmoronando por dentro. E aí o sujeito se sabota, porque não consegue abrir mão da pose. Já viu alguém que prefere perder uma amizade do que admitir que errou? Pois é. Isso não é força. Isso é fragilidade fantasiada de orgulho. Quer aplicar isso na prática? Toda vez que você sentir vontade de provar algo para alguém, pare, respira, pergunte: isso vem da minha essência ou da minha vaidade? Essa pergunta simples já quebra a corrente do ego, porque quem tem mente forte não precisa justificar cada passo. Ele anda porque sabe para onde vai, e isso basta. Sacrificar o ego não é se anular, é escolher a verdade interna ao invés do aplauso externo. É assumir que você ainda não chegou, mas está indo, e isso não precisa ser dito em voz alta. A presença de quem se conhece fala por si, e o maquiavélico entende. O silêncio de quem tem consciência pesa mais do que o grito de quem só tem vaidade. Aliás, os grandes líderes da história tiveram que comer o pão que o diabo amassou antes de merecerem o respeito. Foram humilhados, desacreditados, ignorados, e justamente por aceitarem o anonimato com dignidade, renasceram com autoridade, porque o ego não sobrevive onde existe visão de longo prazo. Ele quer tudo agora, mas o comando verdadeiro espera o tempo certo, e quando você começa a treinar esse tipo de frieza, começa a enxergar um novo tipo de oportunidade, a janela da travessia. E é nessa travessia que se decide quem comanda o próprio destino e quem será comandado por ele. O tempo da travessia, a janela da oportunidade. A vida não bate na sua porta com flores e um contrato de mudança. Ela chega como rompimento, perda, caos. É o universo dizendo, vai ou fica para trás. Só que muita gente ignora esse chamado, porque espera o momento perfeito. E Maquiavel já dizia, o momento perfeito é uma invenção do covarde. Quem quer mudar de verdade, entra em movimento no meio da tempestade. O maquiavélico entende o valor do timing. Ele não age quando é conveniente. Ele age quando é necessário, mesmo sem todas as certezas, mesmo sem aplausos. Porque ele sabe que quem espera demais pelo cenário ideal está, na verdade, sendo manipulado pelo próprio medo. O domínio de si é isso. Agir com coragem, mesmo quando tudo parece incerto. Quer um exemplo prático? Aquela vaga de trabalho que você quase se candidatou. A conversa difícil que você vem adiando há meses. A mudança de cidade, de carreira, de estilo de vida. Tudo isso é janela de travessia. E elas se fecham rápido. Não existe segunda chamada para quem hesita demais. Às vezes, o trem passa uma vez só. E o restante é arrependimento. A travessia exige cortes. Cortar gente, cortar vícios, cortar velhos hábitos. E dói, claro, mas cada coisa que você perde abre espaço para algo novo. O maquiavélico que compreende isso age com frieza. Ele sacrifica o que atrasa em nome do que transforma. E se precisar decepcionar expectativas externas, ele decepciona com prazer.
Nesse processo, muita coisa vai quebrar. Relacionamentos, certezas, até a autoestima em alguns momentos. E tá tudo bem, porque quebrar faz parte. O que não pode é permanecer inteiro numa vida que já está desmoronando por dentro. A presença verdadeira se revela quando o sujeito escolhe reconstruir. Mesmo sem manual, mesmo no escuro. A travessia também é solitária. Não espere que alguém segure sua mão o tempo todo. As decisões mais sérias da sua vida vão ser tomadas em silêncio, com o coração batendo forte e as pernas tremendo. E é nesse momento que a força aparece. Não a força de parecer inabalável, mas a força de seguir, apesar do medo. Isso é coragem verdadeira. Quer um passo agora? Escolha uma área da sua vida onde você vem empurrando com a barriga. Escreva: qual seria o meu movimento corajoso aqui? E faça. Simples assim. A mente forte não espera condições ideais. Ela constrói com o que tem. Porque quem quer poder pessoal de verdade aprende a dançar com a instabilidade e extrair estratégia do caos. E se você chegou até aqui, já entendeu que o tempo da travessia não avisa quando começa, mas avisa quando acaba, e geralmente com crueldade. Então a pergunta que fica é: você vai atravessar agora? Ou vai deixar que o destino atravesse você? A arte de mudar, antes que seja tarde demais. Agora que você chegou até aqui, me diz, vai continuar repetindo os mesmos erros de sempre ou vai usar tudo isso como ponto de ruptura? Porque não adianta absorver conhecimento se você não tiver coragem de aplicar. Não adianta entender a dor se você ainda corre dela. A transformação começa quando você levanta da cadeira e faz o primeiro corte, ainda que doa. Qual vai ser a primeira atitude real que você vai tomar depois desse vídeo? Vai encerrar uma amizade que só te afasta de quem você quer ser. Vai cortar um hábito que te mantém fraco. Vai assumir a responsabilidade por uma mudança que você vem empurrando há anos. Escreve aqui nos comentários: meu primeiro movimento vai ser, e registra seu compromisso. Se esse conteúdo te sacudiu, te provocou ou te fez enxergar alguma mentira interna, então se inscreve no canal agora mesmo. Porque aqui a gente não fala para agradar, a gente fala para transformar. Ativa as notificações para não perder o próximo vídeo, porque o que vem a seguir é uma continuação direta desse mergulho. Clica agora para assistir ao vídeo complementar. Ou você aprende a ser intocável, ou vão te usar até o fim. Maquiavel, você vai entender por que dominar a si mesmo é a única forma de não ser dominado por ninguém.